nós vamos falar de desintoxicação. Então, nós vamos falar desde a desintoxicação primária, que é no intestino, até a desintoxicação celular, tá? Então, na apostila de vocês está tudo descritinho, mas eu quero falar com outras palavras aqui, para que fique bem claro a minha opinião sobre desintoxicação, sobre alguns procedimentos, ok? Então, o intestino, com o passar do tempo, só devido à alimentação, ele já vai ficando intoxicado. Por quê? Ele tem preguinhas. E nessas preguinhas acabam ficando ali depósito de alimentos que as bactérias se alimentam disso. E existe tanto a microbiota boa quanto a microbiota ruim, né? Então, conforme o que fica ali, as bactérias que se proliferam, vai ficando contaminado. Isso vai interferir na permeabilidade intestinal. Então, o intestino, quando ele está muito contaminado, quando ele está sujo, ele não consegue mais recepcionar os nutrientes. Então, o nosso intestino, ele não tem só a capacidade de absorver os nutrientes, ele tem receptores também, receptores de serotonina, de melatonina. Então, o nosso intestino, ele é o chefe, não é o cérebro, não é o coração, é o intestino, né? Tem até uma piadinha que minha mãe contava sobre o chefe do corpo. O intestino resolveu fazer greve e o cara morreu em 4 dias porque ele não trabalhou mais, né? Tá, mas isso não vem ao caso. Então, bebidas alcoólicas, alimentação ruim, os refinados, né? A farinha refinada, o açúcar, o arroz, tudo isso, os temperos prontos, tudo isso vai intoxicando o organismo. E como disse Jesus Cristo, não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai pela boca que contamina o homem. Então, os maus pensamentos, as emoções, os sentimentos ruins, tudo isso atrapalha a recepção dos nutrientes e a desintoxicação através do intestino, tá? Então, por exemplo, não tem até aquela palavra que se fala enfesado. Por que fala enfesado? A pessoa está braba, a pessoa está irritada, enfesado, cheio de fezes, né? Por quê? Porque a pessoa não está evacuando direito, não está indo no banheiro certinho e está ficando com o intestino contaminado, tá? Então, por isso que vem o termo enfesado. Excesso de gorduras, frituras, tudo isso vai fazendo com que a viscosidade da mucosa do intestino também fique prejudicada. Então, a gente precisa fazer uma desintoxicação do intestino, é a primeira coisa quando você recebe um paciente e você pensa em detox, ok? Como se faz um detox? Vamos limpar. Como é que faz detox? Limpando. Você consegue limpar a sua casa com Coca-Cola? Você consegue limpar a sua casa com suco de uva? Não. Com o que você limpa a sua casa? Água, né? Então, água é muito importante. Então, quando você não está em época de detox, você usa aquela formulazinha de 0,35 vezes o quilo-peso e vai dar ali o resultado de quantos ml de água você tem que tomar por dia. Quando você está em detox, você tem que tomar muito mais água. E assim, num período curto de tempo. Porque se nós vamos fazer um detox, a gente tem que pensar em 6 e 8 horas, tá? Para que também o organismo não fique muito em sofrimento, porque a gente vai causar, né, mais idas ao banheiro, acaba eliminando o líquido. Então, nós precisamos aí usar uma quantidade grande de água em um período de tempo curto. Somente na época de detox, no dia de detox, pode-se usar água destilada, tá? Então, alguns profissionais optam em usar água destilada. Não pode, água destilada não é uma água potável
com tudo que a pessoa precisa para ser usada com constância, tá? Então, só mesmo para o detox. Tá, então nós vamos eliminar, né, fazer a limpeza do intestino através do quê? Das fezes. Então, as fezes vão eliminar a sujeira que está no intestino. Então, você pode sim provocar uma diarreia no teu paciente para fazer uma limpeza intestinal. Mas nós precisamos, né? Nós precisamos não, tudo isso que você vai dar para o teu paciente, que depois eu vou passar os protocolos para vocês, vai passar pelo fígado e vai fazer uma limpeza no fígado também. Então, a urina pode ficar de cor diferente, depende do protocolo que você vai usar e do que está acontecendo lá no fígado. Pode acontecer da urina ficar com bilirrubina, dela ficar com cor de chá. Tudo isso pode acontecer enquanto está fazendo ali o processo de detox. Então, a gente não pode também esquecer que o detox, quando você faz algum protocolo de detox, vai ser através das fezes, né? A limpeza do fígado e a limpeza do intestino. Não pense em vesícula, depois eu vou falar, tá? Através da pele. Então, geralmente, a pessoa, quando está fazendo os procedimentos de detox, tem uma sudorese muito grande. Pode ser mal cheirosa essa sudorese ou pode ser tão excessiva. A gente aconselha a não tomar banho, principalmente porque essa sudorese vai acontecer durante a noite. Então, não toma banho, se precisar troca a roupa, mas espera no dia seguinte, quando a sudorese passar, para não interromper, porque essa sudorese vai acontecer por causa do processo de homeostase. Então, vai esquentar lá dentro e para poder regular essa temperatura é que vai sair esse suor. Então, é benéfica a sudorese enquanto está na parte detox, tá? E a urina, né? Os rins também vão eliminar as toxinas através da urina. Melhor coisa, água, 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 né? Na época do detox, tomar muita água. Aplicação lá da parte de oligoelementos com aminoácidos é bem interessante, tá? Então, você pode usar daí aminoácidos, um pouco de aminoácidos, tanto colocar cutâneo, quanto a pessoa ingerir. Daí já é o aminoácido que não é de uma forma de oligoterapia, tá? Fazer atividade física no processo de detox também é bem interessante. Então, como o nosso organismo vai expelir, né, excretar as toxinas através das fezes, através da urina e através do suor, nós podemos usar alguns quelantes, né? Na apostila eu coloquei que pode ser intravenoso, mas aqui é um curso aberto para todo tipo de profissional. Então, presta atenção se o teu conselho permite que você faça essa aplicação intravenosa, tá? Então, depois que fizer esse detox, eu vou colocar numa postagem o protocolo de detox, tá? Que é bem legalzinho. Depois que fizer esse detox, a pessoa deve se sentir aliviada, deve se sentir mais leve, mas isso 2 dias depois do protocolo, porque imediatamente após o protocolo, o comum é que a pessoa se sinta cansada, tá? Fazer uma reposição depois com eletrólitos é bem importante. Então, tem o eletrólitos que compra na farmácia, que é o Pedialyte, né? Mas tem também agora o da Coca-Cola de limão e de abacaxi. Eles não têm corante e eles têm todos os eletrólitos e não tem e o sabor é natural mesmo, é suquinho de abacaxi ou de limão, tanto que é bem suave, tá? Então, um isotônico precisa ser um isotônico natural. Tem um outro também que eu não achei mais, agora eu nem lembro o nome dele, Jungle. Também eu não achei mais, mas era muito bom, inclusive esse era uma delícia. Tá, depois que a pessoa faz a desintoxicação,
do intestino, das vias aéreas, das vias urinárias, vai sair pela pele, fez um detox. Nós temos que pensar também na outra forma de fazer um detox da pele, tá? Porque inclusive aquelas toxinas que foram eliminadas através da sudorese, elas podem ter ficado superficialmente na pele e daí dar o que a gente chama de efeito detox, que são alguns prunidos, feridinhas, alguma coisa assim. Como a pessoa não entende, se você não estiver preparado para explicar para ela, pode ser bem ruim isso, porque vai trazer insegurança, tá? Então pode acontecer de um monte de sintomas na pele que seja por causa da desintoxicação que não ficou completa. As toxinas foram sair pela pele e não saíram totalmente. Então o que você vai fazer? Um detox de pele. Como que faz um detox de pele? Pode ser com argila, pode ser com algumas ervas, tá? Então tem um monte também de recursos para você fazer o detox de pele, inclusive a oligoterapia, né? Tá, aí você já fez a limpeza de intestino, você fez a limpeza do trato urinário, você fez a limpeza da pele e a limpeza a nível intersticial. O tecido intersticial é o riozinho onde fica mergulhando todas as nossas células. Então, é um tecido fora da célula onde fica ali. Para que existe esse tecido? Para troca de substâncias. Então, a célula vai recolher os nutrientes, tudo que ela precisa, e ela vai expelir, excretar o que não presta mais, né? As toxinas. Esse tecido intersticial, quando tem poucas toxinas, ele é bem fininho, ele é bem líquido. E isso tem bastante facilidade para ser absorvido e despejado na corrente sanguínea, para ser filtrado, para ser jogado fora, enfim, tá? Mas quando esse tecido está muito contaminado, ele fica grosso e ele fica que nem uma gelatina. E a célula passa a ter dificuldade tanto para recolher os alimentos, para as substâncias, a glicose, por exemplo, os receptores ficam todos entupidos por esse líquido, porque ele está muito grosso, está gelatinoso. Ele fica cheio ali de resto de antibiótico, resto de medicamento, enfim, vira uma charchicha ali e não tem como a célula fazer o seu trabalho certinho. Então a gente precisa desintoxicar também o tecido intersticial. Como que eu faço isso? Tem várias formas, tá? Então o pessoal usa carvão ativado, usa, enfim, um monte de protocolo aí. Eu vou falar o que eu uso. Eu uso o borax frequencial, que faz uma limpeza intersticial e também tem um monte de propriedade. Não pode ser qualquer um, tem que ser feito num laboratório de confiança, tá? A linha Reabilite tem, se vocês tiverem interesse para ter no consultório, a gente tem. E o Lugol 5%, tá? O Lugol 5% também faz essa desintoxicação, essa limpeza do tecido intersticial. Então, quanto que usa, Jô? Então, o bórax usa 20 gotas em água ao dia, de preferência em jejum, tá? Por um mês. E o Lugol vai usar, dependendo do peso, dependendo se é um adulto ou uma criança, né? Não é dose única que nem o bórax, mas entre 4 e 8 gotas por um mês, também de manhã em jejum, para fazer o detox do tecido intersticial, tá? Vocês já ouviram falar dos 6 R's, né? Então a gente tá vendo mais ou menos isso, tá? Então eu não posso falar que é esse protocolo 6 R's, porque ele é registrado pelo Gabriel de Carvalho, mas nós estamos indo mais ou menos nesse caminho, tá? Então desintoxicou, agora nós vamos remineralizar, tá? Então agora é remineralização, tá lá na apostila de vocês. O que seria isso? Seria colocar no organismo as moléculas corretas. Então, ortomolecular, corrigir moléculas, nós queremos colocar no organismo a quantidade correta de minerais. Como que a gente identifica essa deficiência primeiro? Através do mineralograma, através do exame de